Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, aquele programa de recomendações culturais que, na verdade, está virando recomendação só de cinema. Não precisa fazer de outras Oh, coisas também. Mas, enfim, como não dá tempo de ler livro, a gente vê filme. Fora, não falo. opa, peraí, não Não, é não, não, assim velho. não. Fale por você, fale por você. Temos aí. Pior que eu estou lendo, mas, enfim, estou lendo um livro Não, mas temos o delicioso. Jefferson, né? Estou lendo um livro delicioso chamado ABM, Account Based Marketing. Nossa senhora. Lindo. Então, voltamos aqui com o nosso programa, o programa dessa semana, desse dia, sei lá quando isso vai sair, e queria dizer para vocês que a gente quase não gasta dinheiro aqui, mas o dinheiro que a gente gasta para fazer esse programa aqui, ele foi um cara do Exército que deposita na nossa conta, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Se Exato. Não, vocês não. acharem toda semana 20 mil reais de depósito, é para cabeleireiro e para manicure. É E o isso. dinheiro Uhum. que eu recebo, o dinheiro que eu recebo é para cuidar das crianças. Eu estava Isso. cuidando das crianças. Exatamente. E assim, eu Mas, só não eu só pago em dinheiro porque o meu marido é pão duro e isso. não me empresta o cartão dele. E assim, eu gosto das coisas práticas, entendeu? Eu gosto das coisas práticas. Então, como o meu marido é pão duro, eu peço para o ajudante de ordem dele depositar na conta da minha tia, que passa na conta de uma ex-amiga, que pega e me empresta o cartão, eu passo o cartão, e aí, mais fácil, né? Do que, Eu do pago que minhas contas. fazer Pix, mais fácil. Enfim, eu sou o Rodrigo Isso é Teixeira. Falo aqui de São Paulo, em mais um dia frio, que na verdade é o mesmo do outro, mas é. É, tudo bem. Eu sou o Jefferson Sarmento falando de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, que é equidistante a Santo André, tanto quanto Santo André É de é Barra. de Barra Mansa. exatamente. E eu estou aqui em Santo André, que é aqui distante de Barra Mansa, Paulo Mansur. E eu estou aqui em São Paulo. Santo André que inclusive é a capital daquele banco, Santo André. Isso, muito bem. Fantástico isso. Bom, vamos nos recompondo aqui, porque é hora de os trailers da semana. E hoje nós vamos falar de dois trailers de novo, que estão nos chamando a atenção e que a gente espera colocar esse programa no ar antes dos filmes estrearem, entendeu? Porque senão fica estranho. Mas Essa é a ideia. essa é a Essa é a ideia. ideia. Essa é a ideia. E quais foram os trailers que nós vimos essa semana, meus caros? Missão Impossível, parte um. Agora vai ser também dividido por partes, é Missão isso? Impossível 7. Sete, Na verdade, é parte um do. Como é que chama? Reckoning. Dead Como é que é o nome? Reckoning. É, Eu não sei o nome desse. esqueci o nome. É o. Eita ferro, hein? As Relíquias da Começou. Morte. É as Relíquias da Missão Impossível e as Relíquias da Morte, parte um. Porra, nada disso, cara. É. Então, mas vimos aí. E aí, o que vocês acharam de Missão Hum. Impossível 7, parte um? Ó, esse já não é o primeiro trailer. Esse trailer saiu faz, acho que foi ontem, né? Esse último Uhum. trailer que vimos. Já tinha saído um trailer antes que tinha bastante das cenas que nós vimos. Outra coisa é, quando você está no cinema, quem tem ido ao cinema nos últimos tempos tem tido um featurette do Missão Impossível, quase com cenas de bastidores, em que mostra várias vezes aquela cena que o Tom Cruise fez ele mesmo, né? E Várias vezes. várias vezes. Para esquentar, ele fez três. Pulou do penhasco três vezes e já mandou três motos pro saco. E, e aí Na conta. foi ele mesmo que fez aquela loucura. Ele diz que é uma coisa muito louca, que ele diz assim: vou pular de um avião. Os caras falam, ok. Vou pular de moto de paraquedas. O cara fala, os produtores, né, falam, ok. Vou fazer uma cena no esqui. Eles falam, não, de jeito nenhum, no esqui não. Para vocês verem o quanto é perigoso Cara, esqui. tem uma entrevista dele que o cara vai perguntando pra ele assim: porra, tem umas coisas loucas aqui que você talvez ainda não tenha feito, vou te dar umas ideias. Pô, você podia saltar de um avião pro outro. Aí ele para e fala assim: dependendo da velocidade. Aí o cara fala: porra, não é possível. Aí o cara vai falando, tem uma hora que o cara fala assim: porra, tinha que ter uma cena sua em. Cara, cavalgando de verdade num tubarão branco de verdade. Aí ele fala assim: acho que o tubarão não ia gostar. Mas Eu vi essa essa questão. entrevista e tem hora que ele fala assim: você devia pular de paraquedas em cima de um vulcão. Ele falou: mas eu pulei de paraquedas em cima de um vulcão. Essa Enfim, questão
Essa questão do esqui que você trouxe, isso mostra como é complicado mesmo, que o Schumacher está aí para não negar, né? Para não deixar a gente. É um exemplo dessa brincadeira. Mas Exatamente. vamos lá, vamos continuar. Bom, eu, para começar, eu falo o seguinte: eu tenho para mim que Missão Impossível 6, o último, a Ameaça Fantasma, é, Vamos mudando o nome, vamos. Legal, gostei. é, Missão Impossível 6 é o melhor filme de ação que eu já vi no cinema. Eu gosto muito de John Wick, gosto muito de vários filmes, filme de ação dentro desse sentido, assim, né? A gente pode colocar Indiana Jones como um filme de ação, mas ele é mais uma aventura. Esse Sim. filme de ação, ação mesmo, que não se enquadra exatamente como um policial, também não se enquadra totalmente como um filme de espionagem, apesar de que ele concorre sim, né, com o 007, que também é um filme Sim. de espionagem e ação, mas é um filme de ação, de porrada, de cenas elaboradas de ação. É Missão um filme de Impossível 6, ação que tem um espião. exatamente. Missão Impossível 6 para mim é o Efeito ápice, Fallout. efeito Fallout. E eu acho que é o ápice. Eu nunca tinha visto nada tão bom, assim, É nesse, muito bom nesse mesmo. naipe. Para mim, e assim, vai ser um desafio para o Tom Cruise. É do mesmo diretor, Christopher McQuarrie, que dirigiu o primeiro. Como é que é o nome daquele primeiro lá que ele é o. Oh, meu Deus, que tem agora a série na Amazon, né? Ah, é o Richard. O do Jack Jack Reacher. Reacher. Isso. Então ele dirigiu o Uhum. primeiro Reacher, né? O primeiro Reacher, o Christopher McQuarrie. Depois dirigiu Missão Impossível 6. Se tornaram amigos, eles estão inseparáveis. E agora vem. O Cruise tem dois desafios neste filme, né? Superar Missão Impossível 6 e superar Top Gun 2. Acerto de contas. Acerto Missão de. Impossível 7. Não, afinal de contas Parte 1. é o desse parte 1, mas É o aí desse agora. é o desse Missão agora. Impossível Acerto de Contas, parte 1. Isso. Isso. O trailer, cara, é sensacional. O trailer é assim. A gente vê. Engraçado que o trailer é sensacional e não entrega absolutamente nada. Ele não Algumas entrega cenas porque, como assim. tem muita cena, cara, você não consegue conectar nenhuma cena. Então a coisa fica totalmente desconectada. Você não tem aquilo que eu não assisto trailer para não ter spoiler, muita coisa que você vai ver, mas você não sabe aquilo na hora que vai Não, acontecer. não, não, não Então dá. fica misturado, tá embaralhado. Exatamente. É o Como um baralho bom que tá trailer tem que embaralhado. ser, né? Como Isso, bom tá trailer tem embaralhado. que ser. O efeito Fallout, ele tem uma. É engraçado que assim, os filmes de Missão Impossível, eles têm uma carga é, de projeto de marketing mesmo, que são muito maneiros, desde aquele salto que ele fez. Na verdade, desde o primeiro, com aquela cena do Primeiro. helicóptero. Mas assim, quando eles começaram a usar essas cenas como marketing mesmo, naquele que ele salta daquele edifício lá Dubai. em Dubai. Aí eles começaram a usar isso como marketing. No efeito Fallout, eles usaram aquela cena que ele pula de um prédio para o outro e quebra a perna. E aí, inclusive, Pode. deixaram a cena no filme. É. A cena em que ele pula, bate com a perna na parede e ele sai dali com a perna quebrada. O ator, não o No personagem. personagem. E eles usaram isso como. Assim como no filme anterior, eles usaram aquela cena que ele fica pendurado no avião, o avião vai decolando. Eles usaram aquela cena como. Não a cena em si, não só para o trailer, mas para chamar a atenção na loucura que o cara faz para poder fazer Qual Sim, o é já filme. a... virou uma tradição. Já virou uma tradição Virou ver o uma que tradição. maluquice que ele vai fazer, né? O Exato. E Tom Cruise, ele nesse, cada eles hora ele usaram o inventa um salto troço, mas eu do acho moto. interessante como ele é um operário do cinema, sabe como é que é? Como ele é apaixonado realmente por cinema. A gente está discutindo, porque eu descobri que vocês passaram aqui na rua da minha casa, tem uma sede da Cientologia. Eu falei, porra, eu vou lá ver se o Tom Cruise tá escondido lá. Ele Mas eu visita acho interessante que fora. uma vez em cada vida ele visita uma. Então, deve ser na próxima vida, quem sabe. É, Mas, tirando fora toda a polêmica, isso é um negócio dele, assim, eu acho um mérito dele. Tirando as questões da vida privada dele, que são complicadas, né? Envolvimento com religião e tudo, ele teve um momento muito complicado, em que as coisas invadiram muito, a vida pessoal invadiu muito a vida profissional. E desde então, desde que ele separou-se, e saiu, ele teve um ponto de sair do holofote e focar somente
na questão profissional. E ele, como astro de cinema, ele é... Aliás, assim, eu digo que ele é o último grande astro de cinema que enche uma sala só pelo nome. Uhum. E então e aí ele inventou, já tem agora o outro filme dele que ele já está gravado, parece, está em edição, que se passa inteiro dentro de uma viagem interestelar, né? É para a Lua, um troço assim. Então é o primeiro filme gravado dentro de um ônibus espacial aí, dessas missões. E Parece tá que gravando também a continuação daquele que fica voltando no tempo. aquilo eu tô doido para ver, porque caralho, Também aquele filme é tô. muito bom. Aquele Que filme filme é Oblivion. fantástico, cara. Não, não é Oblivion. o Oblivion, não. É o. Porra, é um filme que ele é soldado. Na verdade, ele não é é, soldado. Ele é um cara do marketing do exército. A isso. Terra foi invadida por uns extraterrestres loucos. Nós estamos Isso. perdendo a guerra. E E ele tem o tem Morgan que Freeman. fazer propaganda de que tá É no tudo limite bem, do não sei o que amanhã. e tal. No Limite Limite do do Amanhã. Amanhã. No limite do E amanhã. o coronel falou assim: não, você vai fazer propaganda lá pra galera lá dentro. Não, mas eu não entro lá, não. Ah, entra. Aí ele fica Então, você sabe voltando. que Ah, esse filme este é é um fantástico, cara. filme. Isso Este é é um filme. baseado, acho que, num anime, né? No anime ou num Não, mangá. mas do jeito que eles fizeram o filme, este filme é o melhor filme de game que existe. Uhum. Porque ele tem toda a temática de game. Você vem, você entra, é um O shooter, cara você morre faz e aquela começa de coisa, novo. começa, morre e começa de novo. Morre e começa de novo. E aí começa a saber já, que nem quando jogava Doom, você já sabia onde Sim, atirar. sim, sim. Tal Se eu certinho. for até ali, se eu for até ali, eu me ferro. Então não vou. Exatamente. E a continuação parece que chama Live, Die, Repeat and Repeat. É o nome da continuação. É Muito igual bem. Doom, mas não tem o IDDQD. Que foi o O que IDDQD? eu Não gostei desse sabe o filme que é foi o legal. IDDQD? Você é um péssimo jogador de Doom. Não era a O produtora? IDDQD é o comando que você dava no teclado para poder entrar no modo Deus. Ah, é o modo Deus, é verdade. É, eu lembro dessa porra mesmo. Tinha Eu uns outros joguei na comandos, mas os outros eu raça. não lembro, não. Eu joguei na raça. Ó, Também joguei na raça, segundo mas. trailer, Oppenheimer. Oppenheimer. Aí nós temos o Nolan, que só o trailer já é longo. Então você imagina Uhum. o que vem por Ah, aí. 3 horas de Eu filme, tá. gostei Gostei. bastante. Filme de época, né? Não, Anos E 50. e tem o Cillian Murphy, Anos né? 40, né? 30, porque 40. nós estamos na. Eu entendi que a gente está na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos está buscando a criação da bomba atômica. Eu É isso? acredito que já são anos 40 já. É. Não, é isso Porque o aí. negócio foi meio É, corrido. Foi coisa assim de 2 anos para poder desenvolver aparece, a inclusive, bomba. até o Einstein no trailer. Parece. Porra, parece. E olha, e vou te falar, o Cillian Murphy, ele é um puta de um ator. Nossa. Eu já gostava dele, mas depois de Peaky Eu Blinders, achava ele, eu achava ele um ator maneiro. Depois de Peaky Peaky Blinders, eu falei, Blinders, caralho, que velho, que ator é ator é esse? esse? Que A ator é esse? última cena da primeira temporada, até hoje eu não me esqueço, cara. A última cena que é ele, os caras levam ele lá no meio do nada e ele aceita que ele vai morrer. Ele fala, Não e vai aí ter... ele aceita até um determinado ponto. Na hora que ele vira de costas, que o cara fala pra ele, vira de costa, ele vira e fala, porra, não é possível. Cara, eu fiz tudo certo. Cara, você olha pro ator e fala, putz, isso tem que continuar. Você sabe que vai continuar, tem mais temporadas, mas naquele momento você fala, porra, Não, é que excelente. ator. É um ator. E ele parece que vai ser. Este é aquele, bom, reza a lenda que o Nolan tem, assim como o Tom Cruise tem a tara por fazer ele mesmo as cenas, o Nolan tem a tara de fazer os bagulho sem, Real. Ao sem, vivo. sem CG. O Nolan vai explodir uma bomba atômica. Não, mas foi exatamente isso. Não, não tô brincando. Diz que ele explodiu mesmo uma bomba de hidrogênio, um troço assim. Reza a lenda de que rolou, tem uma bomba de verdade no filme. Porque ele falou que não teria graça você pegar e fazer um filme sobre uma bomba atômica e não explodir uma. E não tem uma bomba. É, Exato. é verdade. Tudo bem. Não, do mesmo jeito que ele destrói lá o hospital lá, que não ia ter uma implosão, e aí o Coringa, aquele hospital, cai mesmo. Aquele Não é pessoal isso? cai mesmo. Outra Uhum. coisa, a cena do Batman, do Cavaleiro 2 que aparece Isso. o Tumblr. Esses Tá? dias é que eu vi, cara, um making off. O bagulho é tudo feito com miniatura. É um Tumblr mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Um É, caminhão um metro, na proporção. Então, um Tumblr é um bagulho desse tamanho, assim. Ó, vamos lá. Uhum. É um um metro tamblão, e assim. um metro e pouco.
de controle remoto. Um caminhão na proporção, um túnel feito para aquilo. A cena é inteira gravada com miniatura. Mas você diz aquele que o caminhão é içado? Aquela que o caminhão é içado? Não, aquela que tá vindo os caminhões que ele passa, ele entra dentro, ele fode o caminhão todo, dentro do túnel. Eu gosto daquela do Inception, que o corredor vai virando, que aquela porra, eles viraram o corredor mesmo. Ah, você diz do hotel. Fazer a cena. No Inception também tem uma cena que aparece um trem caindo de um lugar, andando no meio da rua. Então, aquilo é uma locomotiva de verdade que ele levou para o meio da rua. Deu um trabalho, você imagina o peso de uma locomotiva, porque ele não quis gravar aquilo com CG, ele queria de verdade. E é uma cena relativamente pequena no filme, e que daria para ser feita com CG facilmente. E agora teremos uma explosão, então, de uma bomba. E que elenco, hein, amigos? Não, E- tem Robert Downey Jr., tem o Matt Damon. Matt Damon, o segundo filme que Matt eu vejo Damon. do Matt Damon fazendo papel de. Porra, você vê que nós estamos velhos, mas a galera. Gordinho, não, mas também. tá gordinho. Ele tá fazendo papel de velho agora também. Bom que vocês chamaram o Exército. Matt Damon. Então, então, vamos lá, nível de expectativa para os dois. E agora vamos já falar de E o 0 a Oppenheimer? 10, cara, né? De 0 a 10. Não, eu também tô com expectativa 10, cara. Eu tô com Preciso expectativa assistir 10 nos dois, viu? Nos dois. Nos Não, dois. o Missão Impossível nem. Pra mim é um concurso. Missão Esse eu Impossível, se vou tivesse um trailer ruim, eu ia assistir. também. E outra, e esse para mim é IMAX. Não tem jeito. Eu já vou em IMAX sempre que pode, né? Mas esse foi gravado para IMAX, eu tenho que ir. O do Nolan foi gravado em IMAX. Os dois, na verdade, é verdade. Os É. dois têm que ser vistos em IMAX. Pode ir. Eu vou alugar aqui, vou falar pro moço da sala. Eu só vou assistir se for aqui mesmo. Tem jeito, cara. É de Se transferência. bobear, vai ser dublado. Ai, não. Não, aí não. Não. É, Faça uma prece pelo nosso amigo, senhores e senhoras. Faça uma pressa. É triste, Uma é prece, não pode. triste, é triste. Consegui ver o Guardiões, é legendado, inclusive. Consegui. Não, Opa, não consegui, não. Também. No dia que Pra começar eu a assistir passar somente legendado o tinha filme que ser às dublado. 9. Isso é uma E coisa que eu lá posso em falar para Rotterdam. vocês. No dia que substituírem completamente e só tiver filme legendado, vai ser o dia que eu vou parar de ir ao cinema. Não tem. Mas isso aqui já é bem difícil Já achar, tá tá? difícil. Mas no dia Não, que aqui falarem é assim, impossível. e não venham com preconceito e o cacete, não. Acho que tem que ter dublagem. Acho que tem quem gosta de dublagem, mas eu acho uma pena. Acho que não tem. Pode aparecer, falaria isso com o Guilherme Briggs aqui na minha frente, que eu sei que ele briga e tudo. De Briggs, né? Ele Briggs. Então, assim, não é igual. Não é a voz do ator. Ah, mas ele é muito bom, ele é ótimo. Não é igual. A voz do ator é a voz do ator. Não, eu acho que são Nasceu com coisas aquela voz. diferentes. É. Eu acho que o que tem que ser levado em consideração é essa questão de só ter uma opção. Deveria ter, por exemplo, horários, né? E ter as duas opções. No mesmo dia, você vai num horário, Não, nem é que uma fosse, coisa, você vai no outro. eu não me importo de ser minoria. Pode ter uma sessão. Não tem importância. Isso, é o que eu estou Uma falando. sessão legendada, mas tem que ter uma sessão legendada. É o que eu estou O falando. único Você filme, tem o o poder. último filme. A discussão aqui, eu acho que é a questão da escolha. A gente tem que ter a escolha, né? Quando Exato. tem a ditadura do dublado, ou se fosse o oposto, aí então seria complicado. É. Tem que ter essa questão da escolha. É isso aí. Eu consigo Um assistir filme dia, legendado né? aqui, Aí os caras mas sempre é vêm um falar pouco assim: mais mas complicado. nos Estados Unidos eles assistem tudo dublado. É, porque eles assistem só filme nacional. É. Basicamente não assistem Não, filme. mas na Europa é, por exemplo, tudo dublado também, porque eles não querem que o inglês chegue chegando, né? O que aconteceu aqui já há muito tempo atrás. Mas eu acho que tem que, independente da nacionalidade do filme, o filme tem que ter legendado e Exato. dublado. Não é que eu assisto o filme em inglês, em americano, isso não. Eu assisti, Japonês, iraniano, tem que ser sempre no idioma original. exatamente, eu assisti a série inteira do Dark em alemão. Eu achei muito, não tinha nem comparação, entendeu? Não, e é até divertido você, porque assim, existe você se desconecta do que você está acostumado, tanto do inglês quanto do Isso. português, e fala, que porra é essa? O cara Não, fala, oi, As entonações são diferentes. Eu sempre falo o seguinte, diferente. aliás, eu não lembro se eu falei isso aqui em algum programa. É assim, quando você tem um filme em que aparece, no americano, aparece um cara de Nova York e um cara do Texas, como que o dublador vai fazer essa diferenciação. Tem vários lugares que é muito vou te citar importante o cara ser do Texas. Ou eu vou te citar uma situação que foi o último filme que eu fui assistir legendado, que eu falei assim, não, esse eu vou ter que ir lá 9h30 da noite, passei um perrengue desgraçado, porque eu fiz uma besteira,
na saída do filme, tive que pegar Uber para vir para casa com o carro É trancado numa Pois é, garagem. um tipo de carro que ficou preso aí. Foi isso aí. Mas eu fui assistir esse filme e fiz questão de assistir legendado porque era Elvis. Cara, e fazia todo sentido eu ver a interpretação em inglês do ator. Não fazia sentido nenhum eu assistir esse filme dublado no Como é que você cinema. vai pegar e você vai fazer em português um cara que é do Texas? Você vai colocar o quê? Um sotaque de gaúcho nele? Falar, não, ele é do sul de lá, vamos colocar Não, gaúcho. Ou você vai não, colocar um é mineiro. nordestino, um Não, mineiro? Mineiro. eles carregam no R mesmo. E Então, mete sim, um faz Y, sentido. Hã? e mete um Y. Não, Fica fica falando aqui, vai caipira. ficar parecendo Aqui vira caipira. Vira então, vai ficar caipira. parecendo um Ribeirão Preto? Que eu não estou entendendo. Então, assim, neste ponto, não faz sentido. Agora, se você só consegue ouvir filme dublado, paciência, a escolha de cada um. Eu não consigo. Senhores, Falando em a sessão dublagem, trailer está ficando maior do que a gente imaginava. Vamos para a nossa vinheta e na volta falamos do ar que a gente respira. Oi? Depois da vinheta. E aí, voltamos aqui para falar um pouquinho sobre Air. Vamos dar aquela passada sobre o que é este filme, né? Air é um filme dirigido pelo Ben Affleck, com o Matt Damon e roteirizado pelos dois. Que, na verdade, eu não creio que eles fizeram isso juntos desde Good Will Hunting, desde de Gênio Indomável. Gênio Indomável. Gênio Indomável. Não Não sei se sei eles se fizeram. assistiram, se eles... Na verdade, eu creio que o último duelo também tem. Não É um filme sei. que passou batido, mas não deveria. Eu acho um brilhante filme do Ridley Scott. Adoro este filme. É com o Ben Affleck, é com o Matt Damon, e eu acho que o roteiro também é dos dois. E era um filme que tinha tudo na minha cabeça para ficar. Tinha grandes chances. Não vou falar tudo, porque dá a impressão de que eu não acreditava. Não, eu acredito no talento dos dois, os caras são muito bons. Bons atores, bons roteiristas. Ben Affleck se revelou um grande diretor, não é um diretor ok, ele é um grande diretor de cinema. Desde Argo, tá? Hã? Argo é sensacional. Água é sensacional, Gosto acho, muito. acho muito bom. O primeiro dele, que é um de roubo, de crime, também é muito bom. Ele só tem um filme de máfia que ele deu uma degringolada lá, O Rei da Noite. Este é um filme Verdade. bem pior que o... Mas não é ruim não, hein? Não é tão ruim quanto o pessoal fala que é. Não, é assistível. Você assiste e fala, legal. Ele só não é brilhante que nem os outros. E aí conta a história de uma época, nos anos 80, onde a Nike ainda não era Nike. A Nike ela Exato. tinha muito mais uma associação com pessoas que faziam Cooper, né, faziam jogging, Corrida. e com basquete e com outros tipos de esporte. E aí foi um cara que era um funcionário da Nike, que era tipo um olheiro, né? Um olheiro de possibilidades, né? De pessoas promissoras no basquete e que briga para ter. Ele vê a grandeza no Michael Jordan antes de todo mundo. Mas não é bem antes de todo mundo, é ao mesmo tempo. Só que a Nike não tinha dinheiro para contratar o Michael Jordan. Isso. E este é o filme conta o processo de fazer com que o Jordan, que não queria de jeito nenhum assinar com É a porque, Nike, viesse porque a assinar Nike. ele queria Adidas. Né? Então, é como se fosse a Nike, ela era um tênis de tiozão, entendeu? Ela, É, ela, ela, ela era a visão que eles tinham, vamos dizer, o esportista, ou mesmo que acho que o público, a gente era muito pequeno, que isso é 1980, né? Eu tinha 7 anos. Então, a Nike, ela era um tênis assim que estava acomodado naquele público que fazia corrida, Cooper, tal, era o tênis de tiozão. eu Enquanto que tinha a um Nike, hein? Adidas, Eu tinha um Nike nessa época, 8, 9 anos, e tenho fotos para provar. e você já era um tiozinho nesse caso, não era Eu um era um tiozão, era tiozinho. um tiozinho. É... a Adidas era o descolado e a Converse, né, o All-Star, era a tradição. Do Então você basquete. tinha a tradição, já tinha um tênis consolidado no basquete, né? O Chuck Jones, acho que é o modelo All-Star que a gente conhece, né? Que a gente chama de All-Star, que na verdade nos Estados Unidos é o Converse, né?
A Adidas era o tênis descolado, onde os rappers estavam usando, o pessoal do street, aquela coisa toda do street style, e a Nike era o tênis de tiozão. Então, tipo assim, o jogador não se via representado ali, né? E tinha a questão ainda da NBA, que tinha um monte de regra, que você tinha que ter o tênis branco, o tênis não podia passar de tantas cores, o vermelho tinha que ser localizado e pequeno. Então, esse era mais ou menos o contexto, e era uma disputa entre a Converse, a Adidas e a Nike para contratar ali vamos dizer, as estrelas proeminentes para fazer o garoto propaganda do produto. Basicamente é isso. O Jordan, na verdade... Esse é o ponto de partida do filme, e o Matt Damon é o olheiro que faz aquele caminho Tony Vaccaro. de formiguinha, exatamente, de formiguinha de tentar pegar a base. Então, ele distribui tênis para os colegiais, para aqueles jogos meio de cidade do interior, para que o cara comece a usar o tênis e depois, sei lá, conheça o produto e acabe comprando futuramente. Né? É uma propaganda bem de base, vamos chamar assim. E por isso é que eu digo estreou assim... o Jordan imediatamente antes dele entrar efetivamente na NBA. Ele está contratado, mas ele não estreou. Não estava na NBA, mas ele pertencia ia entrar nos All-Stars, lá que eles chamam, né? Eu acho que era isso. E foi numa jogada, né? Ele estava vendo um tape e ele vê uma jogada ensaiada que tinha tudo ali para mostrar o potencial do cara. E a gente vê como, em um filme, uma menina dando um monte de Skittles para um unicórnio é um merchandising inaceitável. E o outro filme que tem o nome de um produto e fala o nome da empresa inteiro, do filme inteiro, não é um produto que parece... Ele não é... Eu concordo. Ele não é uma propaganda... Não é que ele não seja, ele até é uma propaganda da Nike, mas ele é um filme, antes de tudo. Sim, mas eu tinha medo que ele se tornasse uma grande... É um ele se tornasse um comercial. Eu tinha medo que ele era um comercial. Isso. E não só é um comercial, mas ele tem essa questão de mostrar a concorrência, de mostrar o modelo do concorrente, entendeu? Que está sendo vendido hoje. Você entrar... Eu coleciono hoje, estou numa fase de colecionar tênis que se chama sneakers, não sei o quê e tal. Eu queria ter aquele Adidas que é mostrado, por exemplo, eu ainda não comprei, vou chegar lá. Então, assim, aquele Adidas é maravilhoso, ele está sendo vendido hoje, aquele lá, que é mostrado na mesa ali. E o próprio Jordan voltou com força total. Então, resumindo, você tem os outros concorrentes ali sem medo nenhum, ela não fica com pudor, entendeu? Senhores, vou fazer de novo, disclaimer aqui. Vai ter spoiler, hein? Nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou já soltar deram todos, do tamanho da porque bigorna, é impossível terminar esse vídeo sem repetir pelo menos umas 5 vezes a melhor frase do cinema atual, que é: um tênis é só um tênis. Até que Porra, essa frase é do cacete. E aí a Viola Davis vai lá e melhora a frase. Sim, mas não, um tênis é só um tênis até que você use. Essa é a frase no filme. E aí a Viola Davis vai lá e melhora isso. Até que o meu filho usa. Puta. Porque, vamos lá. Para que ela falou isso, eu olhei para a cara do Matt Damon, que aparece ele no telefone, logo seguinte, o Matt Damon murcha, ele fala assim... Ela tem razão. Não, vamos começar pelo começo. O Matt Damon gordinho, eu gostei. E nós fazendo o link com... O Matt Damon gordinho sou eu, cara. Com barriguinha e tudo. Aquela barriga é prótese ou não? Eu acho que é, porque eu vi algumas cenas dele agora, falando sobre o filme. Pô, o bicho tá magrinho. Não, é prótese. Achei muito legal. Magrelo. Nem a cara inchada ele tá. Que bela recriação de época, hein, senhores? Que maravilhoso. Bela... Não, e ancorada... Naquela época é quase como voltar para casa. As cores do bagulho... Não, a abertura já diz é um negócio de louco. A abertura diz que vem. O pessoal quanto será que eles gastaram só para poder fazer a licenciamento tudo daquela abertura? Direitos em geral. O uso das músicas também é muito acertado, porque ele vai pontuando o filme, entendeu? Cara, o filme não tem uma música ruim. Queria aquela trilha, hein? Queria ter essa trilha. Não, eu vou ter que achar não precisa querer, né? Se você entrar no Spotify agora e colocar já deve estar lá a trilha, né? Já vai estar lá. Sim, mas é que você sabe que eu ainda compro o Bugiganga. O Calil, a gente está para descobrir alguma coisa que ele não coleciona ainda. Já fui na casa dele de embalagem de cigarro, pedra,
bituca usada, Pedra só se for do Parasita, do Parasita. calcinha, tudo que você pode. Agora, tênis, Calcinha Rio do de Janeiro Vando, hoje. calcinhas do Vando. Aqui, mas voltando para o filme, eu preciso dizer duas coisas sobre esse filme. Diga. Primeiro, eu jamais me sentaria na frente da TV ou pagaria um ingresso no cinema se alguém chegasse para mim e falasse, cara, tá passando um filme de como a Nike contratou o Michael Jordan. Porra, não vou mesmo, velho. Tem nada a ver com o que eu gosto. Você não Essa é a usa primeira Nike? informação. Usa. Essa é a primeira informação. Não, nunca usei. Eu não tenho essas taras por marca. Eu compro o que eu achei legal. E aí, assim, de dia de manhã, uma menina que trabalha comigo chegou para mim e falou assim: cara, você assistiu o filme Air? É sobre o Michael Jordan, mas não tem o Michael Jordan. Eu falei, que porra é essa? Isso é No outra mesmo coisa. dia, no mesmo dia que eu assisti. E aí ela falou assim: não, é porque como a Nike contratou o Michael Jordan, eu ainda pensei assim, não vou assistir. Aí ela falou, cara, o filme é muito bom, que não sei o quê, lero, lero, pereré, pão duro, o filme é show de bola e tal. Eu falei, não vou assistir. Talvez eu assista. Cara, passou umas 2 horas, Rodrigo, vocês assistiram? Não é Mas possível, eu tenho que peraí, assistir essa merda. deixa eu só deixar claro, você não estava sabendo desse filme? Não, Ele já estava no meu radar, era para eu ter ido no cinema e não consegui. filho, não, eu nem sabe tanto que eu comentei no outro vídeo que eu não sabe. Para mim, esse filme só tinha sido lançado direto pro Prime. Não, Não, não não, sabia não. da Não estava no meu existência radar. desse filme. Mas eu estava no meu radar porque eu fiquei sabendo da existência e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, como é que os caras vão fazer um filme falando como é que contrataram o cara? Entendeu? Senhor, Eu fiquei com isso. A curiosidade era saber como foi feito Não o tive filme. essa curiosidade. Não, mas peraí, antes de vocês continuarem. Dito isso, eu acabei assistindo o filme. Não iria assistir o filme só por me dizerem do que se tratava. Duas pessoas que eu acho que têm opiniões boas me disseram: assista o filme é muito bom. E aí eu me sentei para assistir. Então, dito isso, eu digo para você que se alguém disser, para quem está assistindo aqui, para nossa audiência, como diz o Calil, se alguém disser para você, porra, assiste o filme que a Nike contratou o Michael Jordan, você pensar assim, putz, não vou assistir uma porra dessa. Cara, assiste. É Assista. um filmaço, você não. É um drama? É um drama maravilhoso. Não Sim. é um drama de Mas chorar, nada disso. ele é um drama É em um segundo drama no plano. sentido, é um drama no sentido, não é uma ficção científica, não é um suspense, não é um, cara, é ultramente bem trabalhada a jornada dos personagens, na verdade, do Matt Damon, e a construção do filme como um todo, como sim, história. Não tem um minuto que você fala assim, cansei, isso aqui é uma barriga. Não tem, não não tem. O tem. filme é É maravilhoso do muito. começo ao fim. E outra, que elenco bom também de novo, hein? Falamos do Bom, elenco de Oppenheimer. o próprio Jason Ben Affleck Bateman ele tá está muito bem. Jason Bateman Uhum. muito bem. O cara que faz o pai do Michael Jordan, não lembro o nome dele, mas é muito bem. Peraí que eu lembro o nome dele. vai, Ele fez o Baba Gump, não fez? Fez o Baba não é ele? Acho que o É, Boba. ele é o Baba do Eu, Forrest Gump. O camarão caramba, é parou com- ele? É É ele. ele? É, Será? eu acho que eu não tenho é. certeza. Podemos ver já, quer ver? Ó? A Julius. Viola Davis está muito boa. Não, Obviamente. A Viola Davis mata. O Matt Damon é super. Cara, adoro Matt Damon. E ele tá bem pra cacete no filme. Na cena em que a Viola Davis aparece, ela quieta, ou com uma frase, ela destrói. Quando ela Cara, a chega, interpretação dela quando é ela chega em maravilhosa. cena, ela chega em Quando ela cena lá chega em cena, ela vem andando por detrás da casa na e cerca. faz só uma pergunta para ele: Você veio na minha casa? É, Sem antes ligar, sem não sei o quê, sem ser convidado. Aí ele. Aí ela fica olhando para a cara dele. Aí, né, ele fala: Eu não aceito não como resposta, porque o empresário diz que não vai marcar. isso. E aí Não, ele disse que ele o não. pai dá uma risadinha e fala: Ih, Não, é porque o papo era o seguinte: não adianta ligar para eles. Então, como ele não exato. podia ligar, ele foi. Ele É foi. isso, Não falaram nada que não podia ir. Falou que não podia ligar. essa é a história. Ela era sensacional. Eu gostei do Ben Affleck, porque ele está muito canastra, cara. Ele está muito Muito, muito, muito canastra. Ele tá muito. E o que eu acho que eu achei interessante é que o bicho. Eu estava acostumado, vamos dizer, vai, você vê ele com a roupa justinha lá no Batman, né? Com todos aqueles Aham. enxertos.
O cara ele é largo em cima, parece um triângulo, umas perninhas finas, uns gambitos. Naquela hora que ele tá chegando, que ele acabou de correr, aquelas pernas, eu falei, mano, ele tá muito desengonçado, mano. É muito Ó, desengonçado. só que Chris Tucker, eu só não é vi ele, filme tá? de comédia com ele, cara. Não é Só. ele, tá? O cara não é o Gump. Eu achei que era, mas não Não, é o é Baba. porque o Bump tem aquela boquinha, né? Não, Eu aquilo é também. maquiagem, né? Não, ele faz, mas ele parece que tem uma boquinha meio assim. E Não. Eu vou te falar que o ator é O Bubba parecido faz mesmo, viu? um seriado de polícia, de policial, comédia que tem aí no streaming, eu não lembro qual que Ele é é, não. Mikel T. Williamson, o nome Mas eu quero dizer uma O coisa. Bubba? Eu não sei o que o Rodrigo anda com o segmento dele, mas eu estou trabalhando muito com desenvolvimento, né? Para quem não sabe, trabalho com design de embalagem, com design de produto ligado à indústria de brinquedo, muitas vezes. Então, lógico, dadas as aspas, colchetes e chaves, né? Você vê muito disso, né? É. Desse tipo de coisa que acontece ali. Lógico que ali as cifras, assim, os problemas são iguais, as cifras diferentes, né? É. Mas assim, você vê aqui naquela reunião, a primeira reunião, quando ele é apresentado o briefing, o pitching, né, na verdade, da Converse para ele, é aquela coisa assim, tipo, mais um, né? Tipo, para a Converse era mais um ali, vamos que vamos. Tal. Já na Adidas é aquela coisa de briga de família, porque tinha morrido lá o Adidas Master, né, o criador da marca, Adi. então tá aquela disputa de poder. Aquilo é maravilhoso. E você ali vendo aquela saia justa, entendeu? Porra, esses dois aí não vão se resolver, né? E na Nike tem toda aquela questão de empenho. Então, quando os caras dormem no escritório durante 3 dias para desenvolver o produto, vamos chamar assim, né? Ou seja, da criação, do insight, dos RAF conceituais, passando pelo protótipo para o desenvolvimento do produto. Cara, é o nosso dia a dia, não é, Rodrigo? Muitas vezes você tem que Eu passar lembrei por várias vezes. tese. Eu me vi muito ali, né? De novo, a cifra, né? Mas o perrengue é aquele ali. Não, tanto é que eu me relacionei muito com o personagem do Jason Bateman, né? O gênio Você diz ali, o cara do mar, você diz o o cara do cara do O cara do marketing. marketing. é. O gênio realmente o Vaccaro, né? O Sônia Vaccaro. O designer também. Não, ali tá outro gênio, né? E é skatista, hein? Peter Moore, o nome do personagem. O cara sofrendo a crise dos 50, foi para a Nike de skate, entendeu? Ficou lá, tava skate do lado e o cara passou 3 dias lá prototipando a parada, bicho. E fez o Air E Jordan. com um discurso de pirado que eu vou te contar um negócio, cara. O cara começava a falar, vocês acabou que é pirado, velho. Não, era doidinho. E eu acho que ele é gay, Doidinho. inclusive, né? Eu acho que ele é Não gay. sei. Não, porque ele fala assim, vocês que usam tênis, eu não lembro agora, vocês que fazem não sei o quê, ele dá a entender que ele não faz, que é coisa de homem. Eu não lembro agora a frase propriamente dita. Mas eu Não achei reparei. maravilhoso. Pena que não mostrou os conceitos, né? Eu queria ter visto, hein, Rodrigo? A gente só vai ver mesmo o pronto. Não sei se você assistiu Abstract, que tem uma série da Netflix sobre design. Não, não vi. Eu sei dela, mas vou dar duas. Aqui eu vou dar duas recomendações, dicas. dicas que estão ali ao redor de Air. Então, assista uma série. O designer que fez o Air Jordan, ele morreu um pouco antes do filme estrear, tá? Isso, 3 meses antes. Não chegou a ver o filme estreando. Mas dentro da Netflix existe uma série chamada Abstract, que é sobre design. E cada capítulo é design de alguma coisa. Então tem design de show, tem design até de vida. E um deles era design de tênis. E o cara eu não sei se é o mesmo, eu tenho até que revisitar, mas eu tinha a impressão de ser o cara que criou o Air Jordan. Eu sei que ele criou vários desenhos, eu acho que ele criou vários Jordans, não sei se foi este primeiro. Então este é um bom produto para você assistir junto. O outro e que eu acho que complementa muito bem se você gostou da história. E, de novo, vou falar a mesma coisa com o Jefferson. Não adianta você falar comigo assim, eu gostava muito de basquete. Na época, eu acompanhei muito, sou o Chicago Bulls até hoje. O meu cachorro chama Jordan, por conta do Michael Jordan. Né? E usa 4 Eu tênis. não tenho cachorro. Então. Mas se tivesse, com certeza ele ia chamar Scott Pippen. Existe uma série na Netflix chamada A Última Dança. Eu não sei se está assim aqui. É The Last Dance. É uma série que conta
a história do Jordan e da passagem dele pelo Bulls, em que eles foram campeões 6 vezes. A série é maravilhosa, mesmo para quem não gosta de basquete. Ali você vai ver de tudo. Você vai ver sobre basquete, sobre esporte, sobre dinheiro, sobre liderança, peso da liderança, sobre o que é ser o segundo lugar, gestão de carreira, como é não saber a carreira, qual é o peso que tem de você estar com aquele, de ser o melhor do mundo. E o Sim, a discurso resposta. do Matt Damon, que me levou às lágrimas, que é uma hora do filme, que eles estão tentando de qualquer maneira vender para o Jordan, e eles estavam, aí tem isso, tem aquilo, eu vou te dar o tênis, eu vou te dar aquilo, olha esse Não, vídeo, olha que nós É a fizemos. hora que ele Para, desliga e fala assim: ah, para essa porra. Nada olha, disso. grana você vai ganhar. mas isso é muito bem construído no filme, porque tem a ver com aquela questão do cara que tinha o discurso do Martin Luther King, não é isso? Isso. Sim. E ele discute que no meio do discurso o Luther King improvisa, ele abandona o Uhum. discurso, que ele tem o discurso, inclusive, né? O cara disse que Na comprou, verdade, né? esse discurso do Matt Damon no final, ele é uma construção de diálogos que ele tem ao longo de Do filme. todo o filme. Isso, Ele não exatamente. tira aquilo do nada. Isso. Ele Ele até foi até a pensando frase do do tênis. tênis Isso. não é uma frase que ele E, tira do nada. Ele constrói isso ao longo do filme inteiro, cara. e o cara do marketing fica todo orgulhoso quando ele usa, Aham, inclusive. Exatamente. exatamente. Então, ali é exatamente isso. Ele alinhava tudo que a gente viu até então e joga para cima do Jordan Mas é durante a. maravilhoso, porque ele solta ali, enquanto ele vai falando, ele começa a soltar pedaços da vida do Jordan do futuro. Sim, ele projeta. Você vai cair, eles vão duvidar de você, você não, e aí começa a passar. Meu, é muito Vai ter que se emocionante. reerguer, vai ter que se reerguer, tudo É, mais, exatamente. você vai ter que se Mostra quando provar ele abandona, quando ele vai jogar beisebol. É isso que ele vai jogar? para jogar Então, beisebol. que é um fiasco, sei lá, não sei se ele foi ele não foi o Jordan do beisebol, correto? Uhum. Então, mas Então, é que tá, isso se fala muito no filme, né? Nesse documentário. Eles falam assim, cara, o Jordan era um ótimo jogador de beisebol. Só que quando ele entrava, todo mundo achava que ele ia ser o maior jogador de beisebol da história. Ele não era. exato, exatamente, exatamente. Ele era um Ele era ótimo um bom jogador, jogador de fosse beisebol, ele não era o outro. Jordan do beisebol. Mas eu gostei muito nesse sentido. Ele me lembrou também, já que você falou tanto de Netflix nesse sentido, quando mostra aqueles brinquedos que marcaram época Uhum. e filmes, eu não vou lembrar agora também, que é alguma coisa nesse sentido. São 3 temporadas, acho que de Acho que cada é um. filmes que marcaram época também. Também. Então, que mostra todos os perrengues para você ter, sei lá, o He-Man, todos os perrengues para ter o Pequeno Pônei, né? Como é que foi o lançamento disso? Agora, E dos filmes também. O filme tem muito disso, parece que você está vendo meio que um documentário de agora como é que a coisa aconteceu. o Entendeu? nosso amigo, não amigo, mas é amigo do nosso amigo, o Rodrigo Salem, que Uhum. é amigo aliás, era um que a gente podia tentar convencer aqui, né? De repente, Deixa o convite em vídeo aí. deixar o convite aqui, mas vou tentar usar o Sadovski para chegar nele, quem sabe. Eu gostei muito do negócio que ele falou que é uma tendência nova de cinema, e eu acho que ele está com razão, que é o cinema das coisas. Então, nós vamos Tá. ter um filme do Air, nós tivemos um filme Correto? do Tetris, nós vamos ter um filme da Barbie, Sim. que são coisas, né? São Não, objetos aqui. da. Se no meio do meu dia, na indústria vital, eu recebo uma mensagem do Rodrigo dizendo: o De filme Barbie. da Barbie você tem que assistir. Cara, eu desisto da Pior vida, é eu vou que embora, cara, eu eu tô vou achando que vai embora. ser Não, bom mas pra eu vou caralho. assistir o filme da, mas eu vou assistir o filme da Barbie. Ô, Não velho, tem como. Não, não mas tem não tem como como. não É ver o da filme da Barbie. Greta Gerwig. O filme da Barbie é da Greta Gerwig, que assistiu Lady Bird. Não sei se você viu Lady Bird. E Sim. o marido dela é o mesmo que fez cenas de um casamento lá, como é que é o nome? Com o Adam O Driver e Adam com Drive e a Uhum. Scarlett Scarlett Johansson. Johansson. E o roteiro é dele. O roteiro da Barbie é dele e dela. É assim, Começou, a estética é começou. over, a estética é over, mas os atores são bons. É com Não, e outra, Não, a sim, estética é é over por um a motivo. Margot Robbie. Vem Não, é aí porque uma eles estão coisa. no mundo. O que eu sei do spoiler é assim, dá um pequeno spoiler. Eles estão no mundo da Barbie e eles vão vir É, para o nosso mundo. nem sei disso. Então, vai ter uma Eu parada não dessa. sei.
Vai ter uma parada dessa. Vou Então, deixar aquela vocês estética é assim. over, porque ela está dentro da. O que a gente está vendo até então é a estética do universo Barbie, vamos chamar assim. Sim. Entendeu? É isso aí. Mas Não. vamos lá, vamos lá. Que mais você estava falando de outra coisa, que é o Tetris, a Do Barbie. Tetris que eu não vi ainda. Não, e Dizem tem que é mais Vi bom. um. também. Tem O mais um. trailer é muito legal. O trailer é muito empolgante. É. Bom, então, eu estava vendo, teve o Tetris, teve um filme da Barbie, filme teve o filme Ah, do do tênis. do tênis. Eu não sei se tinha mais um. Vou Então, mas voltar eu aqui. entendo essa Agora, só me lógica que ele lembro está desses falando. três. Entendo essa lógica. Mas gostei muito do filme. Achei bem. E tem uma É, outra coisa interessante nesse filme, que é o seguinte, ó. Isso parece que é a primeira empreitada de uma nova produtora que o Ben Affleck com o Matt Damon estão colocando. E eles têm uma filosofia diferente de fazer filme. Pelo que eu entendi, eles têm um processo otimizado de fazer o filme em menos tempo, em fazer um produto menos caro, mas, sabe tá. assim, menos Esse filme É a realmente tem como Hanna-Barbera, ser a caro. Hanna-Barbera dos filmes. Ele vai criar a e Hanna-Barbera dos sair filmes de qualidade com menos e eles estão testando uma nova maneira aí de foi até um evento de investidores que eu vi ele falando e eu tipo acho um bem case. interessante. É um filme muito bem acabado, é um filme muito bem e não é Não, o megalomania. O filme problema é uma coisa. Ele é não é. ele é uma recriação de época muito bacana, mas você não vê nunca, por exemplo, uma rua em Nova York inteira. Não. Não, Não. ele vai filmando coisas, detalhes, e em tudo que ele filma está muito bem feito. Mas ele evita a megalomania que às vezes precisa, né? Mas às vezes dá para evitar e fazer Esse é um caso que Você não tinha acha necessidade nenhuma de fazer um nenhuma, negócio desse. nenhuma. Não, não mesmo. Você acha que não mostrar o Jordan, nunca ele aparecer mesmo para valer, só no final é uma escolha mesmo? Eu acho. Não, foi uma escolha. Eu vi É uma uma entrevistinha escolha para do ficar naquele Ben Affleck. suspense, porque você fica o tempo todo tentando ver como que eles vão retratar, não é? Você Ele também falou fica que ele não queria que o Ben Affleck, Ben Affleck disse que ele não queria o Michael Jordan aparecendo ou um ator interpretando ele. para Primeiro, roubar a cena. isso, não, o ator roubaria a cena porque você começaria a prestar atenção no ator e colocaria a Ah, história não de parece o lado. Jordan. Ah, não Isso, era esse tipo de assim. coisa. Ou então parece muito, eu não sei o que e tal. Então ele só aparece ali naquelas cenas de flashback. Aliás, não é nem flashback, Não, são ele cenas do aparece de futuro, né? costa. Não, ele aparece, mas de costa. Por Não, de exemplo, costas, só o queixo e não, tal. ele entra de costa. Aí tem uma cena que vem Isso. os dois assim, a mãe e o Matt Damon conversando. Quando ele vai entrar, corta. Entendeu? Exatamente. Não, tem E uma cena que outra, aparece na mesa, quando o Matt Damon começa a fazer o discurso, que aparece o queixo dele. E na hora Contraplano. que apareceu o queixo dele, eu lembro que eu olhei assim e falei assim, porra, aparece o queixo do Michael Jordan. E eu falei, cara, esse não é o foco. O Contraplano. foco é o Ele que o sempre está em Matt Damon vai contraplano. falar. e olha, quando você assiste Última Dança, de novo, vou recomendar, fica bem claro que a decisão era dos pais. A decisão, ele tinha um respeito profundo pelos dois. E ali, quem tinha que ser convencido eram os pais. Então, faz sentido você suprimir. Ele não era a voz principal a ser convencido. Era a Sim. mãe dele. Era os pais e era a mãe. O pai Sim. dele sempre foi mais boa praça. Ele Sim, estava mexendo no motor Não, ali, mas o estava pai tá de dele, boa. você percebe o seguinte, apesar de você ter essa noção de que ele, é o pai boa praça e tal, deixa a decisão com ela, não. Porque se ele sentisse qualquer coisa, ele tá é. sempre sorrindo, ele sempre ri de alguma coisa, de uma frase e tal, mas se ele percebesse, no discurso do Matt Damon, por exemplo, ó, isso aqui é uma mentira, Tá. que é o que ele faz quando o Matt Damon fala aquela frase lá na casa deles, que o Matt Damon fala assim, não, eu não aceito não como resposta. Aí ele fala, ih, começou. Neste momento, o velho se prepara para isso aqui é discurso de Vai para vendedor. cima. Ele tá vindo para cima com discurso de vendedor. E Sim. aí o velho dá aquela preparada. Aí ele fala assim, não, vai lá e conversa com ele. Eu gostei muito dele na hora que chega o. Porque eles fazem todo aquele teatro, né, na reunião, de, por exemplo, o CEO chegar depois para falar que ele era Isso. preocupado, esse negócio. Mas na hora que chega o negro e ele fala, pô, mano, só tinha você e você chega atrasado? O único irmão, ele fala, o único É o único irmão irmão.
E O o único irmão já chega atrasado. Não queima, né? Não queima o rolê. Isso eu Cara, achei eu volto muito a dizer, bom. eu só assisti comédia com o Chris Tucker. também. E ele fazendo drama, né, as primeiras frases que ele fala, porque ele é um ator que fala muito depressa, ele tem uma voz Ele tem afetada. um som esganiçado, né? Isso. Mas a partir do momento que você acostuma com o personagem, você olha pra ele e fala assim: esse cara não tá fazendo comédia. Você percebe. Cara, que puta de um ator. Eu assim, não enxergava ele com aquele potencial. Eu não creio que ele tenha feito drama antes. Não Eu não creio. sei. Eu Eu acho só que vi ele É a não primeira comédia fez. com ele. vez. Ou Ele faz papéis muito pouca extremados coisa, demais. né? Ele é um cara, ele é um ator que faz muito pouco. Ele não é, por exemplo, como o Chris Rock, que fez muita comedinha do Adam Sandler. Ele faz Claro. filmes mais ou menos e ok, sabe como é que é? Ele faz filmes mais ou menos, porque o próprio Adam Sandler sabe que faz filmes mais ou menos. Ele tem toda uma coisa de filme. De vez em quando ele faz um puta filme, mas ele faz filminho e tal. O Chris Tucker, ele fez basicamente os 3 horas do Rush É, e, aquele personagem e aquele ridículo bater e de. correr. Não, que Ele não é com fez ele. aquele personagem ridículo de Quinto Elemento. É, que parece. Nossa, é ele no É Quinto ele. Elemento? É ele no que tá É vendo. ele. Aquele... Meu Deus. É ele. Então, assim, eu olho pra ele e falo assim, pô, é um ator de comédia e, assim, histriônico. Então, quando ele fala a primeira frase dele, o primeiro diálogo dele, que é com o Matt Damon, eu ainda fui naquela assim, não, ele é um alívio cômico, mas não é. Não, Na ele não verdade, é. não tem alívio cômico Não, não tem, não Não tem. tem. O filme é uma batida só, o filme é sério, é aquilo que eu falei, ele é um drama, mas é um drama contado Eles estão numa vibe de discutindo, aventura. eles estão discutindo custo ali, inclusive. Ele está Isso, estão falando essa discutindo um questão. negócio seríssimo, não tem nada a ver Exatamente. com comédia, não tem, assim, não tem um alívio cômico, embora o Mas filme seja em si, divertidíssimo. é um filme leve. É um filme que dá para. Agora me Sim, é fala um filme uma leve. coisa, e o acordo da mãe, hein? Ah, sensacional, cara, sensacional. Bom, é sensacional, inclusive, ela discutindo um negócio de cifras astronômicas lavando a louça. É, de pé na cozinha. De pé na cozinha lavando louça. E assim, ela, cara, ela é tão boa, os diálogos do filme inteiro, tá? São excelentes. Mas ela é tão boa, a presença da personagem e, óbvio, da atriz é tão forte que o Matt Damon, repito, que é um puta de um ator, eu gosto do cara pra Fica cacete, ele atua pequeno, pra né? caramba nesse filme. A mulher entra em cena, parece que Ele fica apaga pequeno. ele. A única cena em que ela fica quieta ouvindo é a cena do discurso Isso, no final. isso. E aí ela capta e tal. Ou quando ele tá falando, ó, lá no encontro na casa, quando você for na Adidas, a reunião vai ser assim, assim, assado. Quando você for. E aí ela. Mas ela dá uma cacetada nele assim, e é seu discurso, como vai ser? E aí, pô, Bom, você que. meus amigos, e aí? Quantos caras vocês dão para ela? Não, antes disso, eu quero deixar claro que a cena do Matt Damon no final também, ela é É muito interessante. boa. Uh, essa é o alívio cômico. Sou eu, cara. Aquela cena sou eu. Aquela cena sou eu. Putz, cara, é genial aquela Legal. Mas cena. ele tem, não, mas o legal é que ele tenta. Ele tenta. Eu achei legal. E aí depois ele desiste. Não, Tipo, pô. acho que ele dá E o dois Eu achei melhor é legal que que eles falam várias coisas da Nike, né? Eles falam sobre o logo, eles falam sobre o que significa o logo, ele conta que ele pagou eles falam, $35 começa no falando logo. sobre o slogan. O slogan que ele tira um sarro, ele fala, só vai. Vai. Não, que o cara diz a lenda que o cara ia ser executado, né? E aí falou, vai, tipo, Só faz. liga, liga essa Só merda, vai. né? Vamos chamar É, assim. muito bom, Não, muito eles dizem que Passa a porra. mancha, o O friso lá, traço. né? É um som. $35. Mas $35. você sabe que depois ele foi e deu $1 milhão para ela, né? Ah, Você é? sabe disso? Não, não Depois que sabia. a Nike estava estabelecida, ele voltou lá e pagou acho que $1 milhão para ela pelo logo. Viu, Calil? Viu, Rodrigo? Vocês têm chance. Ainda tem Não, chance. eu preciso que a empresa que eu trabalho esteja estabelecida e com $1 milhão. Você só precisa de ter um cara humano igual o cara da Nike. Eu preciso começar a fazer yoga descalço e ter um Porsche roxo também. É isso aí. Tá faltando isso na sua vida. Perninha de cambito já tem? Não, esse eu já tenho. Ah, então tá beleza. Olha, Cara, você quer a eu vou nota? Você fazer quer o a nota? O Rodrigo seguinte: gosta da são nota. Ele 10 gosta muito da nota. caras? São De 10 0 a caras? 10. De 0 a 10, eu vou dar 30. Eu vou pegar o seu, Rodrigo, o seu, Calil, e vou dar 30, cara.
Cara, Tudo eu bem. não sei se chega, não colocaria nessa escala, Eu mas adorei esse filme. pode ser uns 10, Não, pode ser uns 10. esse é um Cara, filme que eu dou 10 ele é tranquilamente. um filme 10. Eu vou dizer o seguinte: Ele é o 10 no que se propõe. não, e outra, Isso, eu não consigo pensar em nada para mudar no filme. Então, quando você tem um isso. negócio que você olha e fala assim, é o filme que você mais gostou no mundo, não, isso é um problema, A outro peruca problema. do Ben Isso é Affleck, outra né? A O coisa. peruca problema do é Ben assim, o Affleck. filme não tem defeito. Este é um filme que não tem defeitos. Ele não tem problema de personagem, ele não tem problema de andamento, ele não tem problema de roteiro, nem de fotografia, nem de diálogo. Ele não tem uma área mais fraca nele. Ele é redondo, ele é um filme redondo. Então eu dou É 10 caras igual a para ele. barriguinha do Matt Damon. E quando você vê até o Ben Affleck indo Jefferson lá está pegar. realizado que o Jason Bourne está com o mesmo físico dele. Não, Igualzinho. o cara Ele ficou falou, ele comendo foi assistir batata. Jason Bourne e falou assim: caralho, eu quero ter o físico deste cara. E Chegou o dia. Não, o chegou. cara ficou comendo batata em Marte e olha o que deu, bicho. Tá É vendo? isso aí. Essa porra aí. Cara, mas aí me destruiu, cara. Eu fui ver a entrevista dele lá, acho que uma entrevista na frente de um teatro. Entrevistaram a Viola Davis com aquele ator que faz o pai do coisa, o Matt Damon e o Ben Affleck, tipo, entrando em algum lugar assim. Aí eu olhei pra ele e falei, esse filho da puta, ela magrinho de novo, cara. Nem a cara tá até chupada. Eu falei, não é Velho, vou possível. falar, dinheiro faz as coisas serem muito mais Você fáceis. acha que o filme Se eu não tivesse que lavar do alface, Nolan, eu comia salada todo dia. você acha que o filme do Nolan foi feito mais ou menos junto? Por isso que ele tá com o mesmo shape? O que vocês acham? Eu acho. É Mais ou menos possível, é junto, possível, acho que deve ter sido. Não, não vejo. é possível. É. É A isso aí, cena deles senhoras e irem roubar. senhores. Calma aí, a cena, só para terminar, a cena deles irem roubar coisa lá se não tem a menina aqui do caixa, não é roubo. E aí mostra o próprio Ben O Affleck dono. fazendo isso. Não dá, Exato. né? O A cara é o câmera só CEO, o cara é o CEO da empresa. Ele foi lá só de sacanagem. enfiando no bolso. Puta, genial. Cara, que mais? Pra fechar, eu acho que tem que fechar com a frase do filme que é sensacional. Um tênis é só um tênis até que alguém calce. Isso aí. Sim, Vamos mas calçar aí, nossos quando o meu tênis. filho, né? Quando o meu É. filho colocar o pé, a coisa muda. Até que o meu filho coloque o pé e o Matt Damon. Puta Vamos que terminar de pariu. maneira Perdi. motivacional, senhoras e senhores. É o seguinte: encontra esse tênis, que é o tênis que vai ser lendário com o seu pé dentro. É isso que você tem que fazer. É isso aí. Todo É o mundo tem corte, hein? um, Fiz o todo corte. mundo tem um pé para um tênis. É Tênis aí, tipo exatamente. a tampa para sua panela. Agora o Rodrigo é coach também, eu não estava sabendo. É isso aí. E outra, tem que o quê? O que tem que fazer? Curtir, compartilhar, calçar Curtir, o Se compartilhar, inscrever. mostrar para os seus amigos e se inscrever no se canal, você por favor. discorda ou concorda, não é? Deixa a sua discordância, a sua pergunta, Eu vou a te falar que sua. aquela abertura ela é muito saudosista e ela mexe com quem viveu nos anos 80, assim, ela pega na veia, cara. Ela pega Cara, na veia. a trilha sonora do filme, bicho, é assim, a gente já falou aqui, mas putz, toda hora que começa a tocar uma música, é uma música diferente toda hora. Vou ouvir Você fala, amanhã, hein? caraca, velho, eu conheço essa música, eu ouvi essa E música. o interessante é mostrar que o Matt Damon é um cara que apostava, né? Isso mostra também, aquela abertura é para isso, Sim. mostrar que é um cara que está disposto a jogar, né? Acho que uma cena que vocês falaram do drama, para terminar mesmo, é a cena do pai lá, que o cara tinha meio que doutrinado a criança, né? Que estava separado, que ele levava um par de tênis a cada encontro. A menina já tinha 60 Aham. pares. E se É ele tipo, o, der é o do cara do marketing. é o do E se, marketing. e se ele der com os burros na água, né, ele ia perder isso, né? Vamos dizer assim, teria que Uhum. comprar. Até ele fala, vou continuar comprando, ele fala. E uma hora que dá com os burros na água, o Matt Damon olha para a sala assim, vê o cara conversando, o cara tá fazendo os trampos dele, e ele pensa, fala, puto, vou foder esse cara, né? Porque ali ia rodar todo mundo. Aquele departamento talvez ia rodar, né? No Eles iam deixar departamento de de basquete. apostar. Falar pra você que até o Ben Affleck rodava, a diretoria tirava ele, cara. Né? Então, pode ser, pode ser. Então, assim, era uma aposta alta para todos eles, né? Era Uhum. importantíssimo aquilo. Mas quando foca nisso, quer dizer, que não tem nada a ver com tênis, com grana, é um cara que no final de semana vai encontrar a filha e leva lá o parzinho de Uhum. tênis para a menina de 7 anos. Cara, isso é foda. Então, assim, Uhum. acho que essa é a questão do drama aí, mais do que nunca. Porque antes é uma questão de grana rodando, né? Alguém vai Uhum. ganhar e perder, mas ali é uma coisa totalmente pessoal
Isso eu achei muito legal, muito É, ó, sensível. pro Ben Affleck, pro personagem do Matt Damon, é um drama muito pessoal. E assim, ele tá postando tudo dele ali. E ele é um cara E aí o sozinho, né? paralelo com a aposta dele, lá do começo, porque ele Sim, perde a sim, grana. E sim. aí, assim, isso acontece em vários filmes de mostrar o personagem várias histórias, mostrar o personagem em uma situação no início em que ele perde alguma coisa, em que ele não consegue atingir um objetivo, para no final ele estar numa situação semelhante e você falar assim, lá atrás ele perdeu. É, E agora ele está tendo a redenção dele. exatamente. E ele é um cara Bacanaço. sozinho, né? Pelo que eu entendi, ele não tinha uma família, ele não era casado, não tinha, né? Acho que até citado isso, que ele não tem filho. O cara fala, para você não é fácil falar que você não tem filho, alguma coisa assim, Uhum. né? Então, era tipo um objetivo de vida do cara. Exato. Não, e assim, ele percebe que ele tem o potencial de fuder meio mundo ali. Mas ele tá ali naquela. E assim, ele tá ali, não, eu acredito. Mas a todo momento você percebe que ele é aquele acredito de, cara, isso tem que dar certo. Eu acho que eu tô certo, mas e se eu estiver errado? Não, mas é que teve um feeling dele, né? Você vê que o próprio Uhum. Ben Affleck fala: para que que eu vou contratar o guru se eu não confiar nele, né? É basicamente isso. Exatamente. Tem o feeling, tem o feeling. É isso aí, gente. É Valeu. isso aí. Isto. Gente, a diretora do programa já me disse aqui 3 vezes para cancelar. Corta, corta, corta. Deixa esses caras. Valeu, até a próxima. Até Até a mais. próxima, Até o galera. próximo Três Caras.